O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista. Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja quer ser esse momento de partilha, de reflexão, de celebrar a nossa fé, a nossa vida cristã e o trabalho das comunidades, das pastorais, dos movimentos que fazem a igreja acontecer. Nós vivemos assim, de oração e de ação. Então queremos rezar primeiro, pedindo que Deus ilumine esse momento que nós vamos viver e Ele, como Pai, nos ajude a viver sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agradecendo a Deus que é Pai, nós queremos pedir que Ele nos ajude a viver sempre a sua vontade. E a vontade de Deus é que sejamos salvos. Diz a palavra de Deus, em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo. E quando a gente experimenta a salvação, nada mais justo e mais significativo e com mais sentido do que nós queremos que os nossos irmãos também experimentem. Esse é o sentido da igreja como missionária. O missionário, todo batizado, é chamado a ser missionário. Não são apenas as congregações ou alguns movimentos que trabalham especificamente com a evangelização. Todos nós somos chamados a ser evangelizadores. De graça recebestes, de graça deveis dar. E para que a gente possa fazer esse trabalho de evangelização, dentro da Igreja do Brasil, nós temos já há muito tempo, celebramos o mês missionário em outubro. E nós, como igreja, sempre celebramos o mês missionário no mês de outubro. E o Papa convocou o mês missionário extraordinário para o mês de outubro de 2019. E para isso, para acontecer esse mês missionário, nós temos diversas iniciativas, diversos acontecimentos. Na nossa diocese, um acontecimento especial vai ser realizado na cidade de São João da Boa Vista, com o encontro de seminaristas do estado de São Paulo, mas nós vamos conhecer um pouquinho mais com a matéria que foi preparada para nós. Olá! Hoje no nosso programa Nossa Igreja estamos falando sobre missão. E para falar um pouco mais sobre a missão, vamos falar com o seminarista Marcos. Marcos, fale um pouco para nós como se dá a missão diocesana. Primeiramente, eu gostaria de manifestar a minha alegria em estar participando do programa Nossa Igreja e estar partilhando com vocês um pouco sobre a realidade missionária de nossa diocese. Primeiramente, quando nós falamos em missão, muitos de nós têm em mente aquelas pessoas que saem de suas realidades e vão atrás de outra para evangelizar. Claro que estes também são missionários, mas nós não podemos reduzir missão somente a estes. De modo especial, a missão em nossa diocese, ela acontece de forma organizada, de forma sistematizada. Nós encontramos em nossa diocese, particularmente em nossas paróquias, grupos pastorais, movimentos que têm por si uma espiritualidade. E essa espiritualidade de todos os grupos consiste em anunciar. Eis o centro da missão, o anúncio de Jesus Cristo. Portanto, ser cristão é ser missionário é anunciar. Quantas pessoas que se encontram nestes grupos, nessas pastorais e nesses movimentos que anunciam. Vocês certamente conhecem
pessoas que participam de um grupo de liturgia, que participam de um grupo de cantos, de um grupo de coroinhas, enfim, inúmeros grupos com as suas específicas espiritualidades. São por meio destas pessoas que acontece a missão em nossa diocese. Essas pessoas que se sentem chamadas. Com isso, missão é chamado. Todos nós somos chamados, principalmente quando nós fomos batizados. No batismo, nós recebemos a nossa missão. Por isso, em meio aos desafios e, sobretudo, de modo especial, neste ano em que celebramos o mês missionário extraordinário, em outubro, nós queremos rezar por essas pessoas, por estes missionários, que sentem arder o seu coração em testemunhar em palavras e obras o anúncio de Jesus. O convite que eu faço a você é que reze, entregue, pois rezar, pedir, interceder também é ser missionário. Que o Senhor nos abençoe, possa nos conduzir nessa missão e que a cada dia, rumo a Jerusalém Celeste, nós consigamos de fato ser missionários. Ser missionário é estar ligado à vontade de Deus. Eis a nossa missão. Que alegria nos entendermos como igreja e entender que a missão faz parte da nossa vida. Somos todos chamados a ser missionários. Nós somos igreja e a igreja é na sua essência missionária, evangelizadora. Ide evangelizar, ide batizar. É um mandamento que o Senhor nos deixa. Para que a gente possa continuar vivendo esse mandamento, lembra que você também é igreja. Então manda um vídeo para nós, aquele vídeo na horizontal dizendo nós somos igreja no final do vídeo, falando, participando, partilhando conosco alguma experiência que você está vivendo numa reunião, numa pastoral, numa caminhada de fé que você esteja vivendo. Participe conosco, Deus te abençoe, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos aqui no terceiro encontro de teologia para leigos e queremos afirmar para vocês: somos igreja! O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista, loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje falando especialmente de missão, porque nós vamos viver o mês missionário, mas nós já queremos nos preparar, porque daqui a pouquinho já é o mês de outubro, a gente já quer falar sobre esse mês missionário. E vamos agora ficar com a palavra de Dom Vilar, com o Evangelho do domingo para nós. 26º domingo do tempo comum, Lázaros de hoje. O dia da Bíblia nos lembra que a comunidade é o lugar para ler e acolher a palavra de Deus. A liturgia de hoje convida a ver os bens deste mundo como dons que Deus colocou em nossas mãos para que administremos com gratuidade e amor. O livro de Amós, capítulo 6, denuncia os ricos e poderosos do seu tempo que viviam no luxo e na fartura, explorando os pobres, sem olhar a miséria e a desgraça de muitos. O profeta diz que Deus não aprova essa situação. O castigo chegará em forma de exílio em terra estrangeira. As denúncias de Amós são atuais. Povos gastam fortunas matando gente em guerra e outros morrem de fome por não ter o que comer. Quantos vivem na abundância, enquanto muitos morrem na miséria? Muitos satisfazem seus caprichos e sacrificam seus familiares. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, Paulo denuncia a cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz ele.
O Evangelho de Lucas, capítulo 16, mostra o julgamento de Deus sobre a distribuição das riquezas. A parábola do homem rico e do pobre Lázaro tem 3 quadros. Primeiro, a situação de vida do homem rico e do pobre Lázaro. Segundo, a troca de ambos após a morte. Terceiro, o diálogo entre o rico e Abraão. Pai Abraão, se alguém entre os mortos for avisar meus irmãos, certamente vão se converter. Se não escutam a Moisés nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. A morte de ambos reverte a situação. Quem vivia na riqueza se vê em tormentos. Quem vivia na pobreza está na paz de Deus. Esta catequese antecipa o amanhã para que valorizemos o presente. O rico não é condenado por ser rico, mas por negar Deus. O pobre se salva por confiar em Deus e na salvação. Não foi a pobreza que levou Lázaro ao céu, mas a humildade. Não foram as riquezas que impediram o rico de entrar no seio de Abraão, mas seu egoísmo e a falta de solidariedade com o próximo. Na parábola, o pobre tem nome, o rico não. E na comunidade, os nossos pobres têm nome? Escutem Moisés e os profetas. Esse aviso é o alerta do mês da Bíblia. Falar em Moisés e os profetas no tempo de Jesus é falar das Escrituras, da Bíblia. Assim, Jesus diz que não precisamos de aparições do além, de videntes ou prodígios. A Bíblia é a única revelação segura em que se deve acreditar. Ela ilumina o nosso caminho. Seguindo essa luz, teremos na terra solidariedade e fraternidade, e na outra vida, um lugar junto de Abraão e acolhida na casa de Deus. Podemos encontrar a palavra de Deus na catequese, liturgia, na leitura orante da Bíblia, nos grupos de reflexão, nos grupos de formação, na leitura pessoal. E escutar Moisés e os profetas, o Evangelho favorece o desapego e abre os olhos às necessidades dos irmãos. Hoje, os pobres Lázaros estão nas ruas, na TV e continuam sem migalhas que sobram dos ricos que esbanjam fortunas. Do salário mínimo irrisório e aposentadoria miserável aos que recebem super salários e causam desvios. Hoje, milhões de Lázaros nos indicam o caminho da salvação, se nos colocarmos ou não a serviço de Deus e deles. E o alerta se repete: há um abismo que nos separa, e não haverá mais volta após a morte. A situação é irreversível. Como superar o abismo que nos separa? Abismo não foi construído por Deus, mas pelos homens. Abismo que começa agora e se prolonga no além. A Eucaristia nos faz vencer este abismo, através da verdadeira comunhão que começa agora, na igreja, na família e na sociedade, e se prolonga por toda a eternidade junto de Deus. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir então Dom Vilar com o Evangelho do final de semana, o Evangelho do domingo. E eu sempre lembro, participe da sua comunidade paroquial, participe da missa na sua comunidade paroquial, se envolva no trabalho da igreja. Você precisa colocar seus dons a serviço. Não importa, de repente você pensa, não tenho muito a oferecer, não sei fazer muita coisa. Seja presente na vida da comunidade. O que fazer vai surgir com o caminho, mas caminhe com a sua comunidade e seja muito bem-vindo, viu? Você também é igreja conosco. Nós queremos terminar pedindo que Deus abençoe você, que possa despertar no seu coração ou redespertar no seu coração o amor pela missão, a responsabilidade missionária, a convicção de que você é chamado a levar o amor de Deus para as pessoas, a inseri-las, nesse contexto de fé e de salvação. Você pode ser esse instrumento. Que Deus abençoe você, sua família e abençoe a nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.